Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sandro Barreto e este é o nosso canal aqui no YouTube. Eu pastoreio a igreja AD Filadélfia, em Curicica, e nós temos sempre aqui em nosso canal uma palavra de Deus, um ensino da Bíblia, uma reflexão à luz das Escrituras. Mas antes do texto de hoje, da palavra e mais um ensino que eu quero trazer para você, eu quero te pedir que você se inscreva em nosso canal, acione aí as notificações para que você possa ficar atento e estar recebendo todos os nossos vídeos, nossos conteúdos aqui em nosso canal, e que você compartilhe também essa palavra. Há uma necessidade hoje da palavra de Deus, do evangelho genuíno, ser ministrado, ser pregado, ser espalhado. Então, faça a sua parte, abençoe alguém compartilhando este vídeo no final. A palavra que eu trago hoje aqui, como eu disse, é um ensino. É a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 11. Paulo, ele discorre aqui acerca de Israel, porque fica essa dúvida. Israel foi polido por Deus, está salvo, tem salvação para Israel, tem jeito para Israel, Israel está cortada, Deus ignorou Israel, retirou Israel, Deus é Deus só da igreja, agora é só a igreja, Israel está esquecido. E Paulo nos traz aqui um ensino espetacular. Mas antes de falar aqui de Romanos 11, de Israel, dos gentios, do que o apóstolo nos traz, deixa eu fazer uma colocação aqui também de uma coisa que gera também muita dúvida entre nós, porque nós temos os hebreus, os israelenses, os israelitas e os judeus. É tudo a mesma coisa? Qual é a diferença? O que distingue um termo do outro, um povo do outro, uma situação é o mesmo povo? Então vamos entender, né? Quem são os hebreus? Os hebreus são os descendentes de Éber. Éber era filho de Sem. Lembra de Noé? Sem, Cã e Jafé. De Sem nasceram os hebreus, que descendem de Éber. E de Sem se origina o termo semita. Você já deve ter ouvido nos dias de hoje a terminologia antissemitismo ou antissemita. O que é ser antissemita? É alguém que é inimigo de Israel, é alguém que é contra Israel, é alguém que se levanta contra Israel. Então, antissemita, então anti-sem, contra sem. Então, os semitas, que são os filhos de Sem, né, são os hebreus, que são os filhos de Éber. Então, os hebreus são descendentes de Sem, de Noé. E eles falavam hebraico. Israelense. Israelense é o natural ou habitante de Israel. É a pessoa que mora em Israel, é o natural de Israel. Esse é o israelense. E o que seria o israelita? Até a Bíblia distingue isso, né? Nem todos que estão em Israel são israelitas. O israelita é o descendente de Jacó. Se refere também aos da religião judaica, ao povo de Israel no sentido bíblico. Então nós temos os hebreus, que são descendentes de Éber, que são os semitas. Nós temos os israelenses, que são os naturais, ou os habitantes de Israel. Nós somos os israelitas, que além de terem nascido em Israel, são os praticantes da religião. E nós temos os judeus, que são descendentes de Judá, são os da tribo de Judá, e também os seguidores do judaísmo. Na verdade, é um povo só. Mas nós temos que entender
essa distinção entre eles. Para ficar prático, mais um conhecimento aí para você neste sentido. Porque a nossa intenção com este ensino hoje é trazer a consciência, principalmente de nós, a igreja, a noiva de Cristo, os gentios que foram alcançados por essa graça e misericórdia, os convertidos ao cristianismo, né, que somos nós. Os gentios outrora estávamos perdidos e agora somos a igreja. Então, eu quero trazer à consciência da igreja a importância de apoiarmos Israel, orarmos por Israel, defender Israel, porque Israel é a nação escolhida. Israel é o povo que Deus separou na terra para a manifestação de sua glória através de seu Filho. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era judeu, descendente de Judá, nasceu em Nazaré, criado na Galileia, mas era judeu, praticante do judaísmo na época, né? Um estudioso e também um sábio da Torá, era judeu e era o Filho de Deus, descendente de Judá. Então a importância, né? E eu quero trazer a consciência, a importância disso, de atentarmos para Israel, amarmos Israel, orarmos por Israel. Então agora eu quero ler aqui o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, né? O antissemitismo tem crescido muito em nossa época. O mundo ele é antissemita. As pessoas têm ódio de Israel. Aqui no Brasil, o antissemitismo tem crescido. Até a atual política, e eu falo isso com muito pesar, até a atual política do Estado brasileiro é antissemita. E nós não podemos aceitar isso e ficarmos calados. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar, nós temos que ter a consciência como igreja do nosso irmão mais velho, do Israel de Deus, do seu povo. Vamos lá. Romanos, capítulo 11. Diz assim o primeiro versículo. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum. Porque eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e derrubaram teus altares, e somente eu fiquei, e procuram matar-me. Qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim também no tempo presente sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Aqui Paulo começa, né, com uma pergunta. Deus rejeitou o seu povo? Ele diz, de modo nenhum. Eu sou judeu da tribo de Benjamim. Eu sou judeu da tribo de Benjamim. Descendente de Abraão. Deus não rejeitou o seu povo. Então, Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeitou Israel. Nós conhecemos o texto ali do Evangelho escrito por João, né? Ele veio para aquele que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberem, terão o dom de serem chamados filhos de Deus. Mas Deus, Paulo aqui está explicando, que Deus não rejeitou Israel. Israel vai se encontrar com Deus, Israel será tratada por Deus, e tem sido. Ao longo desses séculos, Israel tem sido tratado por Deus e não foi rejeitada por Deus. Se eu for ler o texto todo, nós não aproveitaremos bem o tempo que temos. Então eu vou ficar pulando e explicando ponto a ponto. Eu li aqui do 1 até o 5,
Agora eu vou ler aqui o 11. Pergunto, pois, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De modo nenhum. Mas por causa da transgressão deles, veio a salvação aos gentios para lhes provocar em ciúme. Mas se a transgressão deles é riqueza para o mundo, e seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais sua plenitude. É muito lindo isso aqui. Aí Paulo está dizendo assim, pergunto, pois, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Não, de modo nenhum. Israel não tropeçou para ficar caída. Israel não tropeçou para ficar caído. Israel tropeçou para que, por causa da transgressão de Israel, viesse a salvação para os gentios. É com a rejeição de Israel em relação ao Cristo, é com Israel não aceitando, rejeitando o Messias, o Cristo prometido ali, Jesus de Nazaré, é pela rejeição de Israel que nós fomos alcançados. É a transgressão de Israel que faz com que fôssemos alcançados. Como que eles rejeitaram, então a porta se abriu para nós. Paulo vai explicando isso de uma outra forma aqui, né? Colocando como a árvore, né? A figueira brava, né? A oliveira, né? Porque Israel é a principal árvore, tem os ramos, mas aqueles ramos não deram frutos, e agora houve uma necessidade de um enxerto de novos galhos, que somos nós. Então, irmãos, Israel transgrediu, e com isso abriu-se uma porta para nós. Então, na verdade, a oportunidade que Deus nos dá através de Jesus é Israel, é por causa de Israel. Aí é lindo isso. Mas se a transgressão deles é riqueza para o mundo, e seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais sua plenitude. Irmãos, isso aqui é forte demais. Porque se a transgressão e a queda deles é riqueza para nós, imagine a plenitude desse povo. É por isso que em nossa igreja eu ensino essa doutrina de amarmos, orarmos por Israel, defendermos Israel, estarmos atentos às movimentações do Estado de Israel, dos judeus, porque se a transgressão e o fracasso deles nos trouxe benefício, imagina a plenitude deles. É isso que Paulo está dizendo. É isso que muita gente não entende. E perseguem o povo judeu, perseguem Israel. E existe uma promessa feita a Abraão e uma promessa feita ao salmista. A Abraão, Deus disse assim: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E para o salmista, Deus diz assim: orai pela paz em Jerusalém, porque isso trará prosperidade, a vós e a descendência aí paz. Então, abençoar Israel, orar por Israel, desejar o seu crescimento, a sua prosperidade, é ter de Deus um foco diferente. Porque se na transgressão e na queda recebemos benefício, imagine na plenitude, na exaltação de Israel. O 17. Se alguns dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado, e entre eles, e te tornaste participante da seiva da raiz da oliveira, não te glories contra os ramos. Se te gloriares, saibas que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás: alguns ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. Está bem, eles foram cortados por causa da incredulidade, mas tu permaneces pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Então, quem foram os ramos cortados? Israel. A oliveira
É Cristo. A oliveira é o Senhor. Né? A oliveira é o Senhor. Que ramos estes foram cortados? O povo de Israel. Mas nós, sendo oliveira brava, fomos enxertados entre eles e nos tornamos participantes da seiva da raiz. Então hoje estamos enxertados na oliveira e somos participantes deste alimento, do alimento da oliveira. Mas nós não podemos se envaidecer. A igreja não pode se sentir superior a Israel. A igreja não pode se ensoberbecer. A igreja não pode cometer o mesmo erro que Israel outrora cometeu, se sentindo absoluto, né, achando que Deus só era deles. A igreja não pode cometer esse erro. Nós temos que ter esse entendimento, que fomos enxertados, mas reconhecer mesmo o ramo cortado como um ramo de primícia. Porque aí Paulo continua, né? Eles foram cortados por causa da incredulidade, mas tu permaneces pela fé, não te ensoberbeças. O 23. Eles também, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Pois se fosse cortado da oliveira brava contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados em sua própria oliveira. Olha que coisa linda. Nós não pertencemos à oliveira. A gente foi enxertado. Eles são ramos naturais. Eles são os verdadeiros ramos desta oliveira. Se nós que não pertencíamos fomos enxertados a esta oliveira e agora, através da sua seiva, damos fruto, imagine o ramo que outrora foi cortado, mas que sempre pertenceu e é ramo natural da oliveira, nasceu com ela. Se for reenxertado, não vai dar certo? Então é isso que a igreja tem que pensar e fazer. Senhor, abençoa Israel. Senhor, toma os judeus em tuas mãos. Toma a liderança judaica. Toma o Estado de Israel. Proteja as fronteiras. Senhor, guarda Israel. Prospera Israel. Senhor, é o ramo natural da oliveira. É aqui, ó. É este ensino que Paulo está nos trazendo aqui na carta aos Romanos. E a coisa linda é isso, irmãos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. O endurecimento veio em parte a Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e ele afastará de Jacó as impiedades. E esta é minha aliança com eles, quando eu remover seus pecados. Em relação ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Mas em relação à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Então, eles se tornam assim, indiferentes, inimigos nossos, né? Eles não aceitam, eles não reconhecem a igreja de Cristo por causa do evangelho. Mas eles são amados e eleitos por causa dos patriarcas. E por quê? O pastor Sérgio explica isso. Ninguém pode tirar de Israel a sua descendência, a sua herança. Israel nasceu de Abraão, Israel nasceu de Jacó, Israel nasceu das tribos. Os judeus descendem de Judá, como Paulo está dizendo aqui, ó, eu sou descendente da tribo de Benjamim. E ninguém tira isso. Quem não é descendente aqui natural sou eu. Eu e você, como igreja, somos enxertados. Temos direito. Somos adotivos. Melhor explicando assim. Fomos adotados. Eles não. Eles são filhos da casa. Essa é a grande diferença. Esta é a grande diferença. Então nós não podemos ignorar isso, este fato. Nós não podemos não ter esse conhecimento. E agora você tem. E agora você está sabendo disso. Não se deixe levar. Eu já ouvi muito isso em pregações, né? Pregações que rebaixam Israel, pregações que colocam Israel, sabe, de lado, como se fosse um lixo, como se fosse um anátema. Não podemos fazer isso. Não podemos agir assim.
Israel tem uma grande importância. Israel é o filho natural de Deus. Nós somos adotados. Nós temos que orar, abençoar Israel, né? Até porque, como Paulo fala antes aqui, né? A partir do 11, se a queda deles, a transgressão trouxe benefício, imagine o crescimento, a plenitude. Eu ensino isso na igreja, ensino isso aos meus obreiros, a importância, né, de você abençoar Israel. E é o que nós estamos fazendo aqui. Trazendo uma palavra de proteção a Israel, de reconhecimento a Israel, ao povo, né, ao povo de Deus, ao povo escolhido, ao povo que Deus escolheu na terra para se manifestar para os outros povos, para nós, gentios. O 31. Assim também agora eles foram desobedientes, para que também agora alcance misericórdia, graças à misericórdia que vos foi concedida. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, Israel desobedeceu e nós também temos o nosso lado cruel, para que possamos todos sermos alcançados por esta infinita misericórdia. É tão lindo o texto, né? É tão lindo, tão profundo esse texto. Eu aconselho você, depois desse resumo de explicação aqui de Romanos 11, você lê todo o capítulo 11. Aí você vai agora abrir o seu entendimento. Caramba, com a explicação do pastor Sandro, eu consigo agora entender um texto que é tão difícil de entender. A profundidade é tamanha, que o próprio apóstolo Paulo, no final aqui do capítulo, ele faz um hino de adoração. Ele reconhecendo a profundidade de entendimento que Deus lhe deu acerca disso. Olha só, e é lindo isso. Para a gente encerrar essa palavra, eu vou ler aqui, ó, do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que venha a ser recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Realmente, irmãos, esse Deus é simplesmente magnífico, maravilhoso, extraordinário. É incrível a mente de Deus. É incrível a profundidade de riqueza e de sabedoria desse Deus. Lá no início, conhecendo tudo isso, e agora, irmão, olha só, olha a história disso tudo, olha a história dos hebreus, olha as manifestações dos reinos, olha tudo ao longo da história, olha o tempo do Cristo em Israel, olha agora o tempo da igreja, olha como é que tudo se encaixa, olha que profundidade, que coisa linda. E essa é a palavra, eu ensino, que eu quero deixar para você aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas, mas muitas pessoas, as igrejas precisam entender essa palavra. As igrejas, o povo de Deus, né, a igreja precisa entender esse relacionamento que Deus tem com Israel, esse relacionamento que a igreja tem que ter com Israel, mesmo a gente vendo aqui que isso, e nós vemos isso na prática, uma rejeição, né, do judaísmo, dos judeus, de Israel, a respeito da igreja. Mas nós temos o entendimento de quem é Israel para Deus e o que significa Israel para nós. O antissemitismo tem crescido demais no mundo. O antissemitismo tem crescido demais aqui no nosso estado, aqui no Brasil. Abençoe Israel, ore por Israel. Não deixe ninguém falar mal de Israel. Não deixe.
Hoje você tem uma explicação. Eu já ouvi muito isso. Ah, Israel que se dane, Israel que se lasque. Eles pensam que só Deus é deles. Que Deus é esse? Eu já ouvi gente falando, eu creio em Deus, mas não nesse Deus aí, que matou nações, que destruiu, que matou povos por causa de Israel. Esse não é o Deus que eu creio, não. Esse é o Deus verdadeiro, que é no entendimento do seu plano, a gente reconhece a sua grandeza. Por isso que Paulo fala isso aqui no final. Então que Deus te abençoe profundamente com as suas riquezas e com a sua sabedoria. Não se esqueça, acione as notificações e compartilhe este vídeo. Eu sou o pastor Sandro Barreto. Este é o nosso canal, @Sandro Barreto Oficial. É reino e tem um rei, o seu nome é Jesus.